eu quero começar contando para vocês uma história. Conta-se que certa vez um rei decidiu viajar pelo seu território. E ao voltar do passeio que ele fez pela sua região, ele chegou no palácio com os pés muito machucados. Aí ele disse assim: olha, a gente precisa imediatamente cobrir todas as estradas do nosso território com couro, porque os pés da gente não podem ficar machucados desse jeito toda vez que a gente for fazer uma viagem. E aí ele estava decidido a cobrir todas as estradas com couro. Até que um membro da corte, apesar de mais jovem, porém sensato, disse assim: meu rei, a gente vai precisar de muitas vacas esfoladas para tirar o couro de toda a vaca e cobrir as estradas do reino. Por que a gente não faz um solado de couro do seu sapato e resolve essa questão com pouco custo? Moral da história é bastante evidente, né? Quando a gente fala de mudança, não adianta a gente querer mudar a nossa região, mudar o hábito do varejista, mudar a maneira como a empresa pensa. A gente tem que começar a mudança pela gente. A gente precisa começar a fazer o nosso calçado de couro para que a gente possa caminhar no futuro. Então lembre-se, daqui para frente, o que nós vamos falar basicamente é sobre mudanças. Sabe o porquê disso? Porque nós vivemos num mundo em que as mudanças são muito rápidas. Em 2007 nós entramos na era das mudanças exponenciais. São aquelas mudanças que não têm, por assim dizer, um expoente ou um paralelo em nenhuma outra época da história. Saiba como é que você afirma isso que foi em 2007? Muito simples. Em janeiro de 2007, o CEO da Apple, Steve Jobs, lançou o primeiro iPhone. E em janeiro de 2007 começou essa era das mudanças exponenciais. Por que podemos dizer isso? Porque o primeiro iPhone ele combinou 3 tecnologias em um aparelho só. Ele combinou a tecnologia multimídia, combinou ali as funcionalidades de um aparelho de telefone comum e também combinou algo que a maioria das pessoas ainda não estava acostumada a ver, que era a tecnologia de navegação e mapeamento e transmissão de informação online. Com isso, ele revolucionou o mercado. E ele trouxe à tona um problema que a maioria das pessoas não sabia que tinha, que é a ampla difusão da informação. A ampla difusão da informação é um problema para a maioria das pessoas e empresas ainda hoje. Por quê? Apenas para você ter uma ideia, se a gente pegasse toda a informação produzida no mundo de 1986 até 97 e colocasse essa informação em DVDs de 4.5 GB, esses que a gente usa para fazer backup, e colocasse esses DVDs um em cima do outro, a gente teria uma torre de DVDs que chegaria à Lua. Na década de 90, o volume de informação disponível dobrava a cada 5 anos. No ano de 2005, dobrava o volume de informação a cada 24 meses. Estima-se que em 2020 o volume de informação disponível no mundo vai dobrar a cada 83 dias. Sabe por que isso é um problema? Porque a gente não está preparado para lidar com tanta informação assim. A nossa capacidade de lidar com informação não dobra a cada 83 dias. Por isso que é um problema. Se nós voltarmos um pouco no tempo e formos a Platão, a gente vai ver que Platão, no Diálogo Fêdero, já previu isso. Porque mais tecnologia significa mais informação disponível, e mais informação disponível significa mais exigência da memória. Como a memória humana é limitada, o que a gente faz? Usa a memória do iPhone. Então lembre-se, quanto mais informação disponível, maior a nossa dificuldade em lidar com ela. A ampla difusão da informação é um problema, e a gente precisa dar conta disso. Veja como a ampla difusão da informação tem impactado empresas. Eu falei para você que o primeiro iPhone foi lançado em janeiro de 2007. Em março de 2007, a Nokia, gigante da fabricação de smartphones, resolveu comprar a Navitec. A Navitec era uma indústria líder em mapeamento de informação online. A Nokia foi lá e comprou tudo de porteira fechada por 8,1 bilhões de dólares. A ideia da Nokia era barrar o avanço da Apple com o iPhone e se proteger contra o Google. Só que não deu certo, porque a Nokia não previa que uma pequena empresa israelense chamada Waze havia utilizado as informações
disponíveis nos smartphones da Nokia para criar um aplicativo que possibilitava o uso da navegação online praticamente de graça. A Waze quebrou a Navitec. E com isso, o que aconteceu? A Waze foi comprada pelo Google e a Nokia perdeu 132 bilhões de valor de mercado. Passou a valer aquilo que ela havia pagado para a Navitec. Então, isso nos mostra uma verdade muito profunda. Em épocas de mudanças, a informação é a chave. A Waze usou as informações que a Nokia já tinha. E no caso da empresa de vocês? Será que você está preparado para vender no futuro usando as informações que você já tem sobre a sua região? Deixa eu lhe dar um outro exemplo. Isso que você vê aí na tela é a nova Biblioteca de Alexandria. Deixa eu te contar um pouquinho dessa história. Em 1988, Hosni Mubarak, então presidente egípcio, lançou a pedra fundamental dessa construção audaciosa. Ele havia dito que iria reconstruir a antiga Biblioteca de Alexandria. E ele fez isso. Só que ele começou a obra um pouco atrasada. Ele começou em 95 e terminou em 2002. A Biblioteca de Alexandria, essa que você vê na tela, tem uma sala de leitura de 38 mil metros quadrados, mais de 5 milhões de livros. Só que se você quiser acessá-la, você tem que ir lá. Curiosamente, em 98, dois estudantes, Sergey Brin e Larry Page, eles estavam no quarto da faculdade, fazendo doutorado em Stanford, e eles tiveram a ideia de criar também uma biblioteca, mas uma biblioteca online com o objetivo de organizar toda a informação disponível no mundo. Eles criaram o Google. Veja a diferença. Biblioteca de Alexandria, você precisa ir lá para acessar. O Google você acessa no seu celular. E isso nos mostra que em épocas de rápidas mudanças, a gestão da informação é mais importante do que a estrutura física propriamente dita. Isso exemplifica para nós que a mentalidade das pessoas é baseada em informação. Daqui para frente, a informação vai ditar cada vez mais a tomada de decisões simples, como comprar alguma coisa no supermercado. Lembre-se, a mentalidade das pessoas é baseada em informação. Então, daqui para frente, a minha apresentação vai se concentrar em 3 passos ou 3 etapas para você conseguir fazer esse salto e se adaptar às mudanças que o mercado exige de você. O primeiro deles, então note, Kodak tinha a faca e o queijo na mão. Ela podia ter feito a diferença, mas ela deixou que alguém fizesse isso no lugar dela. Saibam o que aconteceu então? Dá uma olhadinha na tela que eu quero que você veja mais um vídeo, por favor. Tudo isso que você viu aqui hoje são sementes de um vendedor preparado para o futuro. Se isso vai dar fruto na sua região, vai depender de como você vai plantar essas sementes no seu dia a dia. Eu desejo de coração que o sol ilumine o seu caminho, que o vento toque suavemente seu rosto e até que a gente se encontre de novo, que Deus proteja cada um de vocês na palma de suas mãos. Muito obrigado e um ótimo